Olá, você está no Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Desde 2020, levando para você, nosso revendedor, nossa revendedora, conteúdos relevantes para o seu negócio. E você sabe, um podcast pioneiro no nosso segmento no Brasil. E hoje eu estou aqui com o Célio Lemes, que é o diretor comercial da Metanet, para falarmos sobre um tema extremamente importante para o seu negócio, que é como os softwares de gestão podem auxiliar na tomada de decisões estratégicas do seu negócio. Tudo bem, Célio? Prazer enorme receber você aqui na bancada. Já tinha bastante tempo que você não vinha aqui e eu tenho certeza que o conteúdo de hoje vai ajudar muito o nosso revendedor. Tudo bem, Karen, graças a Deus. Estava com saudade já desse podcast que é um sucesso e que tanto enriquece a revenda, né? Que você faz um excelente trabalho junto com o seu time. Para mim é um prazer enorme estar aqui, podendo contribuir mais uma vez com esse podcast. O prazer é nosso, Célio. Você sabe que as portas estão sempre abertas aqui para você. Bom, a gente sabe que o assunto de hoje ele vai render bastante porque é um tema que a gente precisa detalhar bastante para o nosso revendedor. E eu tenho aqui algumas perguntas. Eu queria começar com a seguinte pergunta, né? Quais são os principais desafios enfrentados pelos revendedores, tanto na pista, na loja, na troca, né, e etc., do nosso negócio, quando o assunto é a gestão da operação do dia a dia? Perfeito, obrigado pela pergunta. Acho que ela ilustra muito bem o nosso papel, a nossa missão enquanto fornecedor do segmento de pós-combustível. Para quem não me conhece, né, meu nome, como bem dito pela Karen, né, estou à frente da Metanet, uma empresa que desenvolve software, sistema para posto de combustível e loja de conveniência há mais de 25 anos, cara. Então, a gente tem também aí um bom tempo no mercado, trabalhando muito próximo com o revendedor ou, né, com a loja de conveniência, que todo mundo fala muito bem sobre isso, né, onde também o revendedor precisa focar os seus olhos aí. E os desafios do revendedor, né, não é diferente aí do varejo também, né, que é tentar, na minha opinião, ter o controle nas mãos em um mundo cada vez mais rápido, né, onde a gente hoje tem informação em tempo real, o consumidor tem informação na mão para tomar uma decisão, né, e a gente tem essa missão de ajudar o revendedor nesses desafios, que é, né, justamente poder ter a empresa na mão, né, e olhar para essa empresa de uma forma que eu consiga medir, né, porque, afinal, quem não gerencia, né, quem não mede, não cresce, né, não tem como você hoje crescer no achismo. Então, você precisa gerenciar a sua empresa e o revendedor ele tem essa missão, um volume muito grande de informação na mão, muitas vendas, né, a gente sabe que a revenda ela fatura, né, um volume expressivo, mas no final o que fica? O que dá para eu investir? Né? Eu posso ganhar mais? Né? Eu estou perdendo em algum lugar? Então, essa é a grande, né, problemática aí do revendedor, na qual o software, o sistema se encaixa muito bem e que eu tenho aí uma missão de ajudar, né, não só com software, mas também a colocar um conteúdo que possa ser relevante para vocês. Bacana, Célio. E aí, até pegando um link com a sua fala, como que você acredita, né, que um software de gestão pode ajudar o revendedor a otimizar os processos internos e também melhorar a eficiência operacional do negócio? Perfeito. O revendedor ele tem que entender que, assim, a gente já até comentou no nosso outro episódio, né, que a empresa ela precisa entender que para ela crescer, ela tem que se apoiar, né, em três grandes itens aí, né, que são pessoas, né, tecnologia e processos. E a tecnologia sendo uma delas, né, ajuda muito, né, o revendedor a poder avançar no mercado, poder continuar no mercado e crescer. Puxa um gancho aqui, né, do episódio 143 que você fez com o Nélio, Super Nélio, aí, onde ele esboça muito bem também o que ele tem encontrado, né, no mercado, que é a não utilização do software. Às vezes eu tenho um software, mas eu não utilizo 100% dele. Eu deixo muito da minha operação na cabeça,
e uso o software para fechar caixa, para cumprir com uma obrigação fiscal, né? E acabo não usando tudo aquilo que ele vai fornecer para que eu possa me manter no mercado e crescer. Então, o software, ele, né, vai otimizar os processos dentro da empresa e ele vai fazer com que você, através dos dados, possa traçar, né, planos, projetos, controlar a sua empresa. Então, para se diferenciar no mercado hoje, né, basta você usar o software que você tem, não precisa de muito mais não, cara. As pessoas têm software, têm boas ferramentas em mãos, né, tem várias funcionalidades lá dentro, mas deixam de usar. Então, é gerenciar as suas vendas, é controlar as suas compras, as suas vendas, para poder entender quando comprar, né, a quantidade correta de comprar, entender o que o mercado está fazendo a nível de precificação, para que eu possa me colocar, me posicionar também no mercado, né, quando eu falo de preço e produto, e também, né, fazer uma gestão financeira para que você possa entender a sua margem, aonde melhorar, né, também na minha margem, porque às vezes não adianta eu ter só volume de venda e não tá ficando um bom valor financeiro dentro de casa para, né, colaborar com os meus custos fixos, colaborar com, né, essa carga que eu tenho de despesa, né, e fazer a previsibilidade. Então, eu acho que são esses os pontos aí que, como sistema, a gente pode ajudar, né, o revendedor nessas dores, para que ele possa se manter no mercado firme, forte e crescer. Bacana, Célio. Você até comentou aí na sua fala sobre a questão das funcionalidades do software, né? E que são úteis aí para a gestão do negócio. Vamos começar aqui falando sobre a análise de vendas. O que você pode explicar para a gente sobre esse ponto? Perfeito. Eu vejo assim hoje, né? Muita gente acaba olhando só para quantidade vendida, valor vendido, né? A quantidade que eu vendo versus o preço, eu tenho um total vendido. E nós somos de um mercado, cara, você vai concordar comigo, muitas vezes a pessoa, ela engrossa o tom da voz quando ela vai falar, eu vendo tantos 1.000 litros, né? Eu vendo tanto na loja. Quando eu vejo revendedores vendendo menos, crescendo mais, né? Então, o nosso mercado, ele tem muito isso, né? Você conhece muitas vezes o revendedor, posto tal, loja tal, ela vende, ela fatura tanto, mas o que de fato fica? Então, a análise da venda, eu não posso simplesmente focar para essa análise de quantidade, de volume, né? Eu tenho que olhar muito bem o que está ficando. E o software, ele vai contribuir muito com isso, porque uma vez que você tem um produto, dois, você consegue fazer até isso, né, na mão, numa planilha de Excel, mas quando eu olho para uma loja de conveniência, que você tem lá, né, um número de produtos grande e cada vez mais vai crescer, porque esse é o caminho da conveniência, né, se fortalecer muito mais como um mercado do bairro ali, o mercado da esquina, né, do cliente, do consumidor. Então fica muito difícil, né, se controlar isso na mão ou no Excel. E o sistema, ele vai trazer essa informação para você no detalhe. Volto aqui ao episódio do Nélio também, que ele comenta muito bem, fala lá, por exemplo, né, do custo. À medida que você tem um negócio que vende, né, numa velocidade rápida e que você precisa comprar também de uma forma rápida, o seu custo da mercadoria, ele também pode estar variando de forma muito rápida e você vai ter, consequentemente, um valor errado de lucratividade se você comparar a venda do seu produto simplesmente com o último custo, né? Ou eu vejo até barbaridades de, às vezes, o gestor ele olhar para o custo dele atual e que o sistema acabou considerando o custo desde o início da operação dele. Então, isso dá uma informação errada para o revendedor e acaba ele precificando o seu produto de forma errada, né? Não tendo a margem que ele está esperando e pode até vir quebrar o negócio, né? Pode vir quebrar a empresa. Então, o sistema na parte de análise de venda tem que sair do básico, do sintético e se aprofundar mais, mesmo que num tema simples, né? Olhar para a venda e poder pontuar para esse revendedor a venda dele, a margem dele por preço de venda, né, por preço de compra, para que ele consiga, através disso,
até fazer algumas análises mais avançadas, como, por exemplo, se eu baixar o meu preço de venda a X%, né, 5%, 10%, o quanto isso representou no meu aumento de volume de venda? Será que esse volume a mais que eu ganhei baixando 5%, 10% compensa, né, ou vai compensar eu continuar baixando? Então, eu tenho que sair de uma informação sintética e poder brincar com essa informação, fazer simulações com essa informação de venda. E aí eu consigo sair dessa bolha, né, de revendedores que fazem sempre a mesma coisa e só precifica o produto com base na placa do vizinho, com base no preço da loja do outro, e posso, né, com base nos dados, numa análise de venda bem feita, aumentar minhas vendas ou até, né, vamos sair do aumento de vendas, melhorar a minha margem. Então, é isso que o sistema, né, vem para fazer. O sistema que não se propor hoje a dar essa dinâmica para o negócio do cliente, para o olhar do cliente, ele cada vez mais vai ficar de lado, né? Porque nós vamos começar a gente fala no mar vermelho, né? Tem aquele livro famoso, então as pessoas vão ficar nesse mar sangrento disputando o cliente por preço, enquanto outros vão estar navegando no oceano azul, né, onde tem como se diferenciar com o mesmo produto, através de uma análise de vendas bem feita. Bacana, Célio. Você falou aí alguns pontos e eu queria que você agora comentasse com a gente um ponto que é muito crítico, que é a questão do gerenciamento de estoque, né? Qual que seria o papel do software na gestão desse processo e como que ele poderia ajudar na tomada de decisão? Perfeito. Aproveitar aqui, vou mostrar minha caneca que eu ganhei da Karen. Bacana! Eu uso a caneca. Podcast tão cheio, muito bem útil. Mas essa pergunta do estoque, eu até brinco muito hoje, até nas demonstrações que eu costumo participar com os futuros clientes, porque às vezes as pessoas ficam focadas, né, como a gente estava falando, em venda, né, o preço de venda, o quanto eu vou vender. E eu aprendi que mais importante até do que vender é saber comprar, né? E gerenciar o teu estoque, gerenciar o que você tem, é muito importante para que o seu lucro, aquilo que você trabalhou para ganhar, não vá para o ralo. A gente tem que entender que se eu não controlar o meu estoque, aquela, né, evasão de estoque que está tendo, é o lucro, todo aquele esforço da sua empresa, esforço financeiro que você teve indo embora. Então, falta hoje, né, muita gente com um olhar crítico para o estoque. E muitos revendedores que eu já conversei, em algumas regiões do Brasil, isso é mais regional, até posso dizer, acabam, Karen, abrindo mão da loja de conveniência, né, que é a menina dos olhos do negócio, porque não querem ter o trabalho dessa gestão de estoque. E eu acho que muito isso se deve, né, também por um dos pilares que a gente comenta, como já falamos, né, do processo, pessoas e tecnologia, é a falta da tecnologia aí para ajudar, né? De fato, controlar estoque é algo que exige, né, não só um software bom, não só processos, mas como também pessoas que possam cumprir com essas rotinas, com esses processos, capacitadas para isso acontecer, tá? E o software, ele tem que dar a possibilidade para o revendedor, para o lojista, de poder ter um histórico, eu falo, na vida do produto, né? Eu tenho que ter a rastreabilidade daquele produto. Muitas vezes, quando um cliente vem, olha, o estoque, né, desse produto aqui não está batendo, eles costumam colocar a primeira culpa no sistema, porque é onde você começa a enxergar que aquilo não está batendo, né? E aí é importante que o software ele tenha essa auditoria do estoque do produto, que ele não simplesmente, Karen, faça uma atualização do dado, ele faça inputs da informação, né? E consiga no final te dar o quê? O quanto você tinha, o quanto você comprou, vendeu, o quanto você ficou. Isso tudo tem que ser rastreável, isso tudo tem que ter, né, no teu software, no teu relatório, para que você possa identificar em que momento aquele estoque começou, né, a sair do teu controle. Então, esse relatório que a gente tem no sistema, né, ele ajuda muito, porque você pode me perguntar assim, Célio, como você sabe
quanto você tinha de estoque lá no dia 2, por exemplo, do mês. Né? Então, eu vou lá no dia 2, o software me dá o quanto eu fechei o dia 1, o quanto eu comecei o dia 1, né? Um dado é o reflexo do outro, e aí o que você comprou e vendeu. Sempre lembrando, o software tem que fazer um input do dado e não atualizar, porque se eu atualizar, eu perco essa rastreabilidade. E eu já acabo conversando com alguns vendedores, eu já vi situações que atualiza-se a posição do estoque. E aí, né, a grande dificuldade hoje do lojista em controlar um estoque de forma correta. Então, eu tendo essa informação, né, essa rastreabilidade, já ajuda e muito, né, o revendedor, o lojista, a ter uma análise, um raio-x, né, do seu estoque. E tecnologia para isso também é importante para que facilite essa auditoria física, né, versus a contábil. Isso é feito através de um processo que, com certeza, vocês já falaram muito, que é o inventário de produtos, né, um coletor de dados, ou através do aplicativo que nós temos no celular, o cliente consegue fazer essa contagem física, e essa contagem física, que é informada no aplicativo, ela vai confrontar com o estoque contábil, aquilo que você comprou versus aquilo que você vendeu em documento fiscal. E provavelmente vai acontecer uma diferença, né, de estoque, porque a gente tem perdas, né, perdas que acabaram o produto ali vencendo, estragando, caindo no chão, ou até furto, né, que também acontece bastante, e eu preciso identificar essas perdas para entender aonde eu tenho que atuar e não ter mais tanta diferença de estoque. Né? A diferença vai existir, mas não pode ser tanta. E esse inventário é parte crucial desse controle, uma vez que ele vai fazer com que os dados físicos façam esse confronto com o sistema contábil e, né, mostre para o revendedor, para o lojista, essa diferença. Lembrando que a perda, gente, ela vai acabar gerando uma nota fiscal daqueles produtos que você perdeu, né, com a característica de perda, um CFOP padrão, que é o CFOP de perda, para que você também possa levar o teu contábil, teu físico e o teu fisco em paralelo, né, de forma correta. Porque, cara, muita gente acaba esquecendo, foca, por exemplo, só no controle e esquece que o fisco também está controlando o que você compra, o que você vende. E aí, num determinado período do ano, que é fevereiro, o revendedor, o lojista, tem que mandar o famoso SPED fiscal para a Receita. E nesse SPED vai o inventário do final do ano. Então, se você não fizer esse controle correto, se o teu sistema não fizer isso para você na hora do seu inventário, que é gerar a nota fiscal, você está acertando uma coisa, mas deixando a outra errada. E aí você pode ter esse problema também. Verdade, Célio. E assim, a gente sabe que um bom gerenciamento dos estoques pode mudar radicalmente, né, a realidade do negócio, né? Que a gente fala de mudar da água para o vinho. Eu queria que você falasse para a gente agora como que um bom sistema de gestão poderia auxiliar na análise de rentabilidade. Importante. Esse ponto, a gente até comentou um pouquinho antes, mas é bom a gente focar nele, porque vou contando assim, né, fatos que eu já vivenciei e que eu tenho certeza que vão ajudar quem estiver ouvindo esse episódio. O sistema, a gente, né, falou há pouco da análise de venda e eu toquei no assunto, né, do custo. Então, o combustível, a gente, né, viveu fases aí estressantes, agora está um pouco mais tranquilo, mas tem hora muda o imposto, hora a Petrobras muda a forma de precificar, né? E aí tudo afeta na relação do preço que o revendedor vai ter do combustível, dos produtos. E para você poder fazer essa análise, você precisa controlar corretamente, né, essas entradas, essas compras que você faz com os seus preços de custos corretos também. Então, aí vai a importância de você utilizar também um método de custo que a gente chama de médio ponderado contábil, né, que vai poder dar para você o teu custo mais aproximado possível, porque você tem o teu estoque atual, que você comprou por preços de custos diferentes, muitas vezes, ali você tem, de repente, né, estoque com 2 preços de custo diferentes, e está comprando ainda, né, mais uma vez, com outro custo.
Então, se você não utilizar esse formato, você se basear só em um custo, dependendo do volume que você tinha, do volume que você está comprando, isso pode dar uma diferença muito grande, né? Quando a gente fala de, né, lucratividade, é o que vai sobrar, a tua rentabilidade também. Então, o software, ele tem que prover essa informação para o lojista, para o revendedor, né, de forma muito bem analítica, minuciosa, para que ele tome uma decisão correta na hora de colocar o preço de venda, né, para que ele possa precificar essa mercadoria. E hoje a gente precisa entender que no mundo, né, tão dinâmico que nós estamos, com a velocidade tão grande, todo software que se preze, ele tem que estar com essa informação no menor curto de espaço possível, né, de tempo possível, na mão do revendedor, né? Então ele tem que ter isso na mão para poder automaticamente mudar uma estratégia, né, poder fazer alguma ação. Porque caso isso não esteja acontecendo, o tempo dele fazer essa mudança, né, acaba sendo lento e ele já está vendendo, a coisa já está acontecendo e ele está perdendo dinheiro. Então, essa análise de rentabilidade, ela precisa, né, que o sistema seja muito eficaz na parte de custo, na parte de elaboração de custo. O revendedor tem que entender que é necessário estar alimentando o sistema de forma correta, né, porque uma coisa é você ter o carro lá, Ferrari, né, mas não dirigir, não utilizar todos os opcionais que ele te provém, né? Então, é importante também entender que a alimentação do software é muito importante. E, com isso, o sistema consegue prover para ele esses dados para que ele possa tomar suas ações aí conforme, né, aquele dado, aquela informação que ele tem na mão. Bacana, sério. Você falou, explicou muito bem aí a questão da rentabilidade, né? Agora vamos focar na concorrência. A gente sabe que é muito importante a gente ter esse olhar para a concorrência, até para nos ajudar nessa tomada de decisão, né? Então eu queria que você explicasse para a gente como que um software poderia contribuir, né, nessa questão da análise da concorrência. Bacana. A gente não pode se basear no preço na placa do vizinho, mas a gente pode ter um norte, né, nos ajudar a tomar uma ação, não sendo o único indicador de formação de preço ou de estratégia, né? Então, é importante entender, sim, a concorrência para você entender a disparidade que você está, porque o consumidor, assim como eu, como você, a gente vai olhar o mesmo produto com preços diferentes, a gente vai pensar por que esse custa 10 e lá está custando 15, né? Então, é importante a gente ter essa compreensão desse produto, quanto que ele está na minha região, na minha cidade, enfim. E o software, a tecnologia, hoje, nesse mundo eletrônico, a gente pode prover, né, através, logicamente, de uma base de dados ali que eu tenho compartilhada, né, os clientes compartilham, entender o preço que está sendo praticado aquele produto na região. Então, uma vez que o cliente aceita entrar nesse projeto, eu não vou expor aonde que ou qual é o estabelecimento, mas eu vou dar para ele aquele produto na região dele, né, por quanto que está sendo vendido. E aí ele consegue, né, ter essa noção para poder também entender se o custo dele está muito alto, por isso que o preço dele está mais alto, né? Ou se ele consegue até colocar um preço mais baixo, porque ele está tendo um custo mais baixo, ele está comprando melhor. Então, a tecnologia ela vem para isso, para compartilhar essa informação, para poder, né, dar esse norte para o cliente. Isso tudo também em tempo real, né? Hoje, nada mais do que eu vou falar de tecnologia com vocês pode ser amanhã ou daqui uma semana você vai saber. Não, é hoje, né? Mudou o preço, eu sei hoje, eu sei agora. Então, a tecnologia ela vai ter esse trabalho de levar, né, esse dado atualizado para o cliente, essa informação, disponibilizando para ele o que ele pode aí, né, fazer de estratégia de preço, porque naquela região está sendo cobrado X por aquele produto. Excelente, Célio. Agora eu queria que você contasse para a nossa audiência como que o software pode ajudar, né, no reconhecimento dos perfis de clientes. Não só na questão da conveniência, que a gente sabe, né, que são muitos itens, mas também na pista. Maravilha. A gente, como tecnologia, precisa, né, tá levando para o nosso cliente, para o mercado,
uma forma de entender qual é o cliente dele, né? Não simplesmente saber quem está devendo, né? Ou quem não pagou, né, há X dias, corta esse cliente ou não. Entender também aqueles clientes que você deve focar suas vendas, né? E para isso, eu não vejo outro caminho a não ser tecnológico. Então, uma identificação do cliente no ato da venda faz com que você já reconheça quem é esse cliente e possa, depois, com base histórica, entender, né, qual é o perfil daquele cliente. Ele é um perfil de veículo pesado, né? Ele é um perfil de veículo leve, ele é um perfil de cliente que costuma abastecer e também comprar na loja, né? Então, é importante porque a gente consegue, com essa identificação do cliente, seja por CPF na venda, seja por um aplicativo de fidelidade, por algum outro mecanismo que eu consiga vincular o cliente, dali para frente traçar algumas estratégias de melhorar a minha venda em cima da minha base de clientes. Outra função que eu gosto muito, né, na tecnologia através da identificação do cliente, dos perfis de produto que ele costuma consumir, quais são os produtos, né, que casam com aqueles produtos que ele já compra. Então, poxa, o Célio costuma né, comprar o produto A, e o produto A ele casa muito bem com o produto Z, vou começar a ofertar esse produto para o Célio de uma forma ativa. Porque antigamente a gente costumava a saber das novidades, a ver anúncios através da televisão ou do rádio do carro, né? Hoje em dia, eu pouco assisto TV, acredito que você também. A gente está muito mais conectado ao celular, né? Ouvindo um podcast ou vendo uma rede social. Perfeito. E a TV ficou de lado. E a rádio, poxa, tem até às vezes um alcance bacana, porque você está no carro, está ouvindo alguma coisa, mas hoje os streamings de áudio estão, né, também fazendo, ocupando um lugar muito grande do cliente. Então, eu volto a afirmar, para mim, no meu negócio, eu tenho que estar na mão do cliente e no foco do olhar dele. Rede social, o meu próprio aplicativo, para que eu possa explorar muito bem isso, né? Para que eu possa ganhar a atenção do cliente. E uma vez que eu sei que aquele cliente consome, eu faço um papel ativo com ele de anunciar aquilo que ele, de fato, vai ter estar mais propenso a comprar, né? Naquilo que ele vai conseguir gerar um despertar, uma atenção maior nele. Se eu vou fazer promoção de cerveja, já vou divulgar essa promoção para minha base de clientes que tem a possibilidade de comprar, que compram geralmente na sexta-feira, que compram geralmente na segunda-feira. Então, não é só ter o dado, né? Você tem que ter o dado, mas você tem que explorar esse dado. E aí a tecnologia vem para fornecer isso para você, para poder te colocar cenários e ferramentas para chegar no cliente, para, né, de uma forma ser ativo no cliente. Eu tenho certeza que os revendedores que experimentam essa ferramenta conseguem sentir já nos próximos dias e meses, né, o quanto ela é mais assertiva e o seu volume de venda cresce, porque você não dá mais um tiro de canhão, né, Karen, para acertar alguém. Você dá um tiro ali correto para, né, acertar as pessoas de forma correta. Então, é muito importante, e isso através da tecnologia, tá? Excelente, Célio. Agora sim, pergunta que eu quero fazer com base no reconhecimento, né, dos perfis de clientes e também das ações planejadas, o software ele é capaz de fazer a previsibilidade da demanda? Isso, muito bom. Previsibilidade vem, né, como um ponto aí importante no negócio hoje, porque o capital tá caro, né, Karen? A gente vê uma taxa Selic aí alta, onde você muitas vezes ganha mais dinheiro, dependendo do volume que você tem, deixar parado do que investir em alguma coisa. Então, é importante investir no estoque de forma correta, é importante, né, ter um foco aí para as demandas, né, que forem acontecer. Então, a ferramenta, né, ela tem que ter uma função que consiga, com base histórica, traçar cenários futuros. A gente está falando, né, da loja de conveniência. Então, a loja de conveniência, ela
a gente pode entender que no mês de julho, né, um mês de festa junina, né, principalmente se você é de uma cidade, por exemplo, do Nordeste, que agora é muito bem movimentado as festas, entender com base no ano passado, no ano retrasado, qual foi a tua venda, o que você mais vendeu, né, para que você não possa deixar faltar estoque daqueles produtos e tenha o melhor lucro possível dessa data. Então, eu costumo brincar muito com a pizzaria, né? Por exemplo, tem lá a pizzaria, tem algumas datas que são, né, traumáticas para ela, que não pode comer carne vermelha, assim como churrascaria, onde ele tem que se preparar para também não comprar produto demais, que é perecível, estraga, né, e perder esse capital investido. Então, essa previsibilidade é importante e o software tem que traçar isso para o usuário, tem que dar essa possibilidade. Dentro da nossa ferramenta, por exemplo, quando eu falo da compra aí de produtos, eu consigo colocar esses tipos de cenário para o cliente poder selecionar, entendendo não só o volume de vendas que ele teve no ano passado, no retrasado ou no mês passado, nas últimas 4 quintas-feiras dele, né, segundas-feiras, enfim, você brinca bastante com isso, mas como também você entender o prazo de entrega do teu fornecedor, né, que dias da semana que ele faz a entrega, ou é todo dia, porque às vezes você vai lá, traça todo um cenário, vai comprar do fornecedor, mas ele tem um prazo de entrega de 4 dias e quando for chegar vai ser segunda-feira, passou o final de semana e você já perdeu aquelas vendas. Então, a ferramenta tem os dados. Eu volto a falar, não é só ter dado, né? A ferramenta ela tem que possibilitar essa análise, né? Traçar esses cenários para o cliente, para que ela, de fato, possa ser um diferencial na vida do empresário, e não simplesmente mais um monte de dados ali. Bacana, Célia. Agora, uma pergunta que muitos revendedores devem estar aí se fazendo. Primeiro, compensa ter um software, né? Quando a gente fala em questões financeiras, né? E quanto tempo que se paga esse investimento? Muito bom. Cara, independe muito da estrutura, né, do posto, da loja. Nem todo, apesar de todo mundo vender combustível, vender produto, nem todo mundo tem o mesmo porte ou a mesma estrutura. Então, a gente tem uma precificação, e acredito que isso é geral do mercado, muito pelo tamanho desse cliente, da estrutura que ele tem e de quais módulos ele também vai usar. Porque dessa forma eu consigo atender tanto uma empresa que está começando, né, que ainda não consegue utilizar, né, o máximo que o sistema tem, quanto aquelas empresas que estão mais avançadas e já vão fazer um uso mais severo da ferramenta, né? Então é bom você ser democrático na questão do preço para que você possa ajudar todo mundo e não limitar muito o teu mercado, né? Hoje em dia não é caro você ter um software. A gente sai daquele conceito mais antigo, né? Antigamente você tinha o quê, Karen? Você tinha um valor alto para contratar um software, né? Uma implantação, até mesmo além da implantação, você tinha que comprar uma licença, pagar a implantação e depois pagar a mensalidade, né? E hoje você já sai para um modelo que é mais flexibilizado a questão da contratação do software. Geralmente é o custo, né, dos teus colaboradores, no caso meu, do nosso, para estarem, né, focando nesse novo cliente, que vai ficar alguns dias ali, vai se dedicar por alguns dias com aquelas pessoas, porque a mudança, né, não só do software, de qualquer coisa, a mudança ela vai exigir muito, não só, né, do software, dos implantadores, dos treinadores, como muito do cliente que vai ter que se habituar a uma nova forma de lançar, né, a uma nova tela. Então, não é uma mudança, né, que vai de um mês para o outro já se pagar, tá? Mas ali, em torno de 4 a 5 meses, o empresário ele já tem essa despesa inicial aí diluída com base nos ganhos também que ele passa a ter na utilização da ferramenta, né? Então, eu tenho clientes que deixaram de ter rotinas operacionais para, por exemplo, faturar o cliente. Eu tinha que ter uma pessoa para escanear documento, né, para formalizar, colocar aquilo no envelope, separar tudo isso e enviar para o cliente e levar também fisicamente para o cliente.
quando depois ele passou a digitalizar tudo isso, o sistema fazer tudo isso de forma automática, e essa pessoa que tinha esse papel foi trabalhar, foi atuar numa outra área, foi, por exemplo, para a pista, para poder controlar melhor a pista, trazer mais clientes. Então, essas percepções o cliente vai ganhando e vai vendo que o investimento que ele fez, que já não foi alto, né, ele está diluindo e conseguindo também trazer mais recursos com a utilização do software, né? Então, isso tende a ficar muito claro ali depois de 4 a 5 meses de utilização. Excelente, Célio. Assim, com base em tudo que você já explicou aqui para a gente, dá para perceber que o software ele ajuda muito, né? Auxilia bastante na questão de tomada de decisão do negócio. Mas, além disso, ele também ajuda muito nas questões práticas, né? Ele pode trazer uma praticidade muito grande para o negócio. Fala para a gente um pouquinho sobre esse assunto. Exato. Hoje o software ele tem um papel, né, não só de dar todas essas informações, ajudar na gestão, mas de facilitar, como você bem colocou, a operação do próprio cliente, né? Então, hoje a gente tem meios de pagamento como sendo um item muito explorado, não só no nosso segmento, né? Como num varejo, você vai hoje comprar uma roupa numa loja X, você não precisa nem ter o contato com caixa mais, você deposita a roupa lá, né? Paga a tua roupa, tira e vai embora. E o posto também não é diferente. O posto, né, tá trabalhando muito o meio de pagamento para deixar tudo muito acessível, para ser tudo muito rápido, porque o consumidor tem pressa, né? No posto de combustível é incrível, a gente vai abastecer, a gente não quer esperar, né? Entra numa loja de conveniência, você até tem um pouco mais de né, tempo aí, dá uma aliviada. Mas no abastecimento, não, você sempre quer abastecer e ir embora de uma forma muito rápida. Então, o software hoje, ele trabalha muito, né, de forma muito forte, meios de pagamento, formatos onde os trabalhos operacionais, aquilo que o posto tinha que ficar fazendo manualmente, ou um trabalho repetitivo, para que você automatize isso e não perca muito tempo com aquela tarefa. Então, um cliente hoje de um posto, Karen, ele pode pagar dentro do carro, ele já recebe o cupom fiscal dele ali, né, ele não precisa descer, ele já consegue fazer a consulta do limite dele, do cartão de crédito, para ver se ele tem limite antes de abastecer, para não causar algum inconveniente. Ele já consegue também, através da forma de pagamento que ele escolher, ver o preço na bomba, né, de forma correta, o preço que ele vai pagar, já não gera um atrito com o cliente. Então, são várias as tecnologias que a gente vem no meio de pagamento trazendo para que a relação do posto, da loja com o consumidor, ela fique mais saudável, ela fique mais rápida e o consumidor sinta essa diferença, né? Para que ele entenda que aquele posto, que aquela loja é tecnológica, né? E ele possa voltar mais vezes. E Célio, e a questão da segurança? Como que o software pode ajudar na questão da proteção dos dados sensíveis e também para evitar fraudes, né, em relação ao negócio? Isso é um ponto que a gente já vem debatendo há um certo tempo com o mercado, e vem crescendo muito a preocupação do revendedor também, Karen, nesse assunto. O que eu vejo, né? É muito difícil o posto de combustível, né? Vamos falar de um posto que não é dentro de uma rede, que tem uma estrutura um pouco mais inferior do que uma rede grande que tem condições de investir pesado aí num servidor, num ambiente de hospedagem. É muito difícil esse posto, esse revendedor ali sozinho, ele ter essa estrutura que vai protegê-lo de ameaças de hacker ou até mesmo, né, de um furto que vai lá, pega o servidor dele, leva embora. Então, está crescendo, né, o olhar desse revendedor menor também para a segurança da informação e para a praticidade. E eles vêm cada vez mais focando, né, num ambiente em nuvem, deixando de ter o servidor local ali naquele estabelecimento e passando a ter os seus dados, o seu servidor, em um ambiente, né, de alta capacidade, de um ambiente extremamente seguro e que vai garantir a segurança dessas informações para ele. Então, o sistema em nuvem, assim como nós somos, passa a dar toda essa segurança para o cliente quando a gente fala de, né,
dificuldade em se manter os dados seguros, de uma evasão de dados. Então, esse ambiente de servidores que nós temos na nuvem garante uma segurança muito maior. E falando da proteção também dos dados sensíveis, existe, né, a preocupação do nosso lado como software em garantir para o nosso cliente, para o revendedor, que ele tenha uma segurança nesse relacionamento, né, de dados entre ele e o cliente dele, colocando termos de aceite com os devidos dados que vão ser utilizados, suas finalidades de uso, garantindo que esse consumidor também tenha um relacionamento aberto para poder solicitar a exclusão de cadastro, né, uma comunicação ativa e possa se sentir seguro também. Então, são vários protocolos que as empresas de softwares têm que seguir para, né, tentar garantir ao máximo essa segurança dessas informações, e o revendedor entender que se ele não pode fazer isso sozinho, que ele escolha um software, uma opção em nuvem, para que possa, né, fornecer essa segurança e esse apoio que ele precisa. Uma vez que ele ignorar isso, Karen, que ele, isso aí não é nada, não vai dar nada, vou manter meus dados aqui, né, não preciso disso, e acontecer com ele, né, a carga disso é tão pesada que pode fechar o estabelecimento, pode gerar um problema muito grande. Então, a dica que eu posso deixar aí para o vendedor se eu não posso garantir isso sozinho, escolha uma opção que te dê essa segurança, que te dê essa praticidade, para que você se sinta seguro e possa focar na venda do teu produto, do combustível, da loja, e deixar a segurança de dados, deixar toda essa estrutura nas mãos de quem tem qualificação para isso. Excelente, Célio. Eu tenho certeza que tudo que você explicou aqui vai ajudar muito o revendedor que ainda tinha dúvida na instalação de um software. O papo tá bom demais, mas infelizmente a gente está caminhando para o encerramento do episódio e eu gostaria que você deixasse aqui uma dica final para os nossos revendedores. Muito bom. Bom, eu gostaria muito de frisar, né, que a tecnologia ela é o meio e não o fim. Então, trate a tecnologia como um investimento da tua empresa, não como uma despesa, né? Coloque teus processos, o quanto maior número de processos você conseguir dentro do software, né? Do teu software, ele com certeza pode fazer muito mais por você. E usando o software, eu tenho certeza de que você não vai conseguir ficar sem. É uma coisa que só tem avanço, não tem retrocesso, né? Uma vez que você consiga abstrair dele a resultados, tirar o teu trabalho operacional, né, do dia a dia, você vai ter ganhos aí né, na tua jornada e vai tratar o software sempre mais como um investimento e não uma despesa. Eu me coloco à disposição para bater um papo, para ajudar, e com certeza a tecnologia é uma das opções que vai fazer a diferença aí na tua revenda. Bacana, Célio. Olha, eu só tenho que te agradecer. O papo foi muito rico, né? Eu tenho certeza que aqueles revendedores que ainda tinham dúvidas, com todos os seus esclarecimentos, vão pensar diferente, né? Você colocou aqui muito essa questão da importância de segurança, do resultado, da rentabilidade para o negócio, do controle, do gerenciamento de estoque, e tudo isso é fundamental no dia a dia do nosso negócio. Não dá mais para administrar um posto como a gente fazia no passado, né? Então, por isso a importância de ter um software, de ter um parceiro, e a Meta é um dos nossos parceiros aqui na Ali. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no Tanque Cheio, e você sabe que as portas estão sempre abertas para você. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado, Karen, e sucesso cada vez mais. Bom, pessoal, então é isso. Por hoje é só e até a próxima semana. Tchau, tchau.